Na madrugada de 30 de setembro de 2025, algo que parecia cena de série policial invadiu os corredores do Congresso. O presidente da CONAFE, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante enquanto prestava depoimento à CPMI do INSTESIM 1 do Instituto Nacional de Seguro Social. Ele havia sido convocado para explicar, diante de parlamentares e de toda a nação, os mecanismos que permitiram que a entidade que dirige, voltada à defesa de agricultores familiares e microprodutores rurais, realizasse, segundo suspeitas, descontos indevidos nas aposentadorias e pensões de brasileiros vulneráveis. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, Podemos MG, afirmou que durante a oitiva Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a dizer a verdade. Deputados como Marcel Van Hatten Novo requereram a prisão por falso testemunho, apontando que o depoente teria cometido mentiras em pelo menos 4 momentos da sessão. O pedido foi acatado, e o momento da prisão foi contado aos telespectadores como algo simbólico. Quem mente paga o preço, declarou o presidente da CPMI em tom solene. Às primeiras horas da manhã, no entanto, Lopes conseguiu pagar fiança no valor de R$ 5.000 e foi liberado pela comissão. Mas a soltura não encerrou o turbilhão. A CPM aprovou, dias depois, o pedido de prisão preventiva de Lopes, alegando risco de fuga e de destruição de provas. E, embora ainda não tenha sido decretada, essa movimentação deixou claro: aquele depoimento não passaria ileso. As imagens e relatos daquele instante, o homem sentado sob o olhar dos deputados, sendo formalmente detido, reverberaram no país, reacendendo o debate sobre impunidade política e os limites da audácia institucional. Assista uma parte desse debate. Protegeu o governo Lula da matemática? Em 2023 e 2024, houve um crescimento exponencial da arrecadação da Conafer, desses descontos fraudulentos. Em 2023, isso foi 202 milhões, antes era 90. Em 2024, isso foi para 300 milhões. Houve um crescimento durante o governo Lula da arrecadação da Conafer, desses descontos de aposentados e pensionistas? A Conafer cresce desde sua criação. Tá, vou explicar para o senhor aqui a matemática. Em 2022, 92 milhões. Em 2023, 202 milhões. Em 2024, 300 milhões. O senhor está tentando proteger o governo Lula da matemática? O senhor administrava realmente a Conafer ou o senhor é um laranja, então, do senhor Cícero, alguma coisa parecida? Para mim, parece muito difícil entender a sua falta de memória nesse momento. Não. Para mim, a sugestão para o senhor reavivar a sua memória e não debochar dessa comissão e explicar o que foram esses serviços. Porque a nossa impressão aqui é que esse dinheiro vai para a Santos Consultoria, que é do seu operador, e a equiparação do senhor Cícero com o senhor Maurício Camisotti é muito apropriada, e também com o careca do INSS. Se o senhor não consegue explicar os pagamentos milionários de 100 milhões feitos pela Conafer para a Santos Consultoria, vergonhoso que o senhor venha aqui e não consiga lembrar um serviço prestado por essas empresas de alguém, Cícero, que é sócio do senhor em empreendimentos comerciais. Os papéis dessa história remontam mais longe do que parece. A Conafer já vinha acumulando denúncias e investigações há anos. Em 2025, virou um dos alvos centrais da chamada Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União CGU. As suspeitas envolvem gravações de fábricas de assinatura, manipulação de documentos, convênios com o Instituto Nacional de Seguro Social e omissões sobre autorizações legítimas de associados. Um delator afirmou que a Conafer falsificava adesões e enviava listas de CPFs diretamente à Dataprev, responsável por processar os descontos. Segundo esse depoimento, a Conafer contratou empresas como a Target Pesquisas e a Premiar para estruturar atos que dariam cobertura documental a descontos ilegais ou não autorizados em aposentadorias e pensões. O esquema permitiria que milhões fossem debitados mensalmente, alimentando relações internas entre entidades de primeiro grau, as regionais ou conveniadas que mantinham vínculos diretos com bancos. As denúncias também narram ameaças feitas a delatores. Um dos delatores relatou que, ao tentar apresentar provas, foi intimidado por Tiago Lopes, vice-presidente da Conafer e irmão de Carlos Lopes. Já na esfera administrativa, dirigentes do Instituto Nacional de Seguro Social que questionaram o convênio ou os repasses sofreram mudanças abruptas em suas atribuições. Enquanto isso, os valores em questão cresceram em patamar espantoso. Dados públicos apontam que os descontos atribuídos à Conafer saltaram de cifras modestas, algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares de reais,
para centenas de milhões por ano entre 2019 e 2024. Só para se ter ideia, os valores arrecadados pela entidade foram estimados em 277 milhões de reais em 2024. Ainda assim, a defesa da Conafer insiste que todos os associados inativos são válidos e transparentes e que os descontos só se dão após entrega de termo de adesão ao Instituto Nacional de Seguro Social. Esse argumento, porém, bate em casos concretos de ressarcimentos concedidos a beneficiários que afirmaram não ter autorizado, ou sequer conhecido os descontos. O cenário que emerge é sombrio, um emaranhado de entidades regionais, bancos, operadores e documentos falsos, com ramificações que envolvem setores do governo e do próprio Instituto Nacional de Seguro Social, segundo as investigações. Quem parecia defender agricultores estaria usando a máquina estatal para criar um gigantesco sistema de arrecadação camuflado. Mas se tudo isso é real, por que por tantos anos a Conafer prosperou e por que demorou para que a justiça se movimentasse decisivamente? A resposta parece estar nas manobras de blindagem institucional e nos ajustes técnicos. No Instituto Nacional de Seguro Social, por exemplo, em 2020, quando o diretor de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Roosevelt, tentou interromper os repasses à Conafer alegando irregularidades. Foi surpreendido por uma portaria que transferia justamente a fiscalização da entidade para outra direção. A nova cúpula emitiu nota técnica favorável, liberando os pagamentos logo em seguida. Mais à frente, pareceres internos concluíram não haver risco grave ou iminente nos descontos da Conafer, com base em amostragens fornecidas pela própria entidade alvo das suspeitas. Esse tipo de relatório foi usado para barrar auditorias mais amplas mesmo com indícios claros de fraude. Paralelamente, a entidade em questão ampliou sua atuação política, participou de eventos com parlamentares influentes, recebeu homenagens e integrou frentes parlamentares. Um destes nomes é o senador Chico Rodrigues, PSB, Arar, vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo rural, movimento em que a Conafer teve forte presença. Em ato público, Carlos Lopes até agradeceu Rodrigues como amigo e orientador. Quando a CPI do INZC resolveu convocar bancos envolvidos nos sistemas de consignação, com entidades que cobram mensalidades como BMG, PicPay, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, a Conafer reagiu afirmando que esses descontos são parte legítima da manutenção da estrutura associativa. No depoimento à CPMI, o deputado Kim citado no seu pedido questionou Lopes sobre como entidades que nunca funcionaram conseguiram repasses por 30 meses consecutivos, uma acusação que expõe a lógica perversa que pode estar por trás do esquema. No seu relato transcrito, o deputado acusava que quem nunca funcionou recebeu 30 meses de repasse. Lopes, por sua vez, se defendeu afirmando que não pode controlar os mecanismos operacionais de todas as entidades, de primeiro grau, e que muitas delas mantêm relacionamento direto com bancos sem dependência da CVE. Ele afirmou também que, em casos de reclamação, a Conafer buscou ressarcimento junto às entidades menores. Mas essa narrativa esbarra em fatos incontestáveis. Milhares de reclamações no Reclame Aqui relacionam cobranças como Contribe, Conafer indevidas. 28 condenações judiciais foram emitidas em um curto período. E a Justiça Federal, em estados como Tocantins, tem responsabilizado a entidade e até o Instituto Nacional de Seguro Social por erros em descontos previdenciários. Além disso, autoridades já estimaram que as associações, entre elas a Conafer, podem ter causado prejuízos bilionários. Descontos indevidos que, somados, poderiam atingir 4 bilhões de reais. Quando o presidente da CPMI decretou a prisão em nome dos aposentados, viúvas e órfãos do Brasil, ele invocou um sentimento concreto. Àquela altura, milhões de pessoas já clamavam por justiça. E nas entrelinhas desse embate, dois princípios se chocam: o direito do ente fiscalizador de fiscalizar de fato, e a capacidade política de pressionar os mecanismos de controle estatal. Agora o Brasil assiste o desdobrar desse escândalo com várias perguntas no ar e poucas certezas. Por quê? Por anos, entidades de fachada puderam receber repasses do Estado sem prestar contas. Como é que um presidente de entidade concede contratos milionários a empresas que negava conhecer quando, segundo delatores, são intermediadas por sócios e aliados?
Há sinais claros de que a CPI não vai se contentar em arquivar o caso com uma simples liberação ou punição simbólica. O relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar União, já anunciou que pedirá prisão preventiva de Lopes ao ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal STF. O foco agora passa a ser o conteúdo do inquérito, auditorias internas da CGU, delações de testemunhas, apreensões de documentos, rastreamento financeiro. Será possível provar que repasses foram feitos a entidades fantasmas? Que autorizações foram falsificadas? Que líderes do Instituto Nacional de Seguro Social colaboraram ou foram coniventes? Mas há um componente político inescapável. No embate, a direita aparece como quem denuncia as violações do sistema. Esse conflito parece refletir uma narrativa mais ampla de instituições acusadas de facilitar desvio de recursos e de dificultar a fiscalização. Em clima de polarização, cada acusação reverbera como munição política. Para o cidadão preocupado, especialmente para aposentados e pensionistas, o sinal é claro: não basta que entidades existam, é preciso escrutínio, transparência e responsabilização. A pulverização dos casos regionais, os esquemas de entidades de primeiro grau e a conivência silenciosa de operadores do Estado desenham uma engrenagem complexa, e talvez seja apenas no fulgor dramático do depoimento e da prisão que a sociedade verá o início da descida do véu. A história ainda não terminou. A cada nova audiência, novas testemunhas e decisões judiciais podem trazer mais revelações. Agora, quem já estava sendo investigado foi escalado para o centro do palco e suas falas, omissões e contradições serão escrutinadas com lupa. Quem estava escondido começa a ser exposto. E cada depoimento pode se tornar arma política. É hora de acompanhar de perto, com o coração apertado, mas com um senso de justiça aceso, que a gente precisa falar diretamente com vocês. Tudo o que foi revelado nesses últimos dias, menos as denúncias, os depoimentos, a prisão em flagrante do presidente da CONAFER, não é apenas mais um escândalo político. É algo que atinge vocês, que trabalharam uma vida inteira e agora veem o seu benefício, suado e merecido, virar alvo de quem deveria proteger. Durante anos, muitos de vocês perceberam pequenos descontos que não sabiam de onde vinham. Alguns tentaram questionar, outros simplesmente aceitaram por cansaço ou por medo de perder o pouco que recebem. E agora o país descobre que esses pequenos descontos podem ter se transformado num esquema bilionário. É revoltante, é doloroso, mas é também um chamado para que vocês não se calem, para que verifiquem cada centavo descontado do benefício, para que busquem seus direitos, denunciem o que for irregular e exijam respostas. Porque não se trata apenas de dinheiro, trata-se de respeito, de dignidade, de justiça com quem construiu este país com o próprio esforço. Quando um parlamentar se levanta e diz, com voz firme, que quem rouba aposentado rouba o Brasil, ele fala por milhões de famílias, e é exatamente isso. Roubar de vocês é roubar da nação. Roubar da mesa simples do café, do remédio do mês, do sustento do lar. Vocês merecem mais do que promessas, mais do que discursos. Merecem transparência, punição exemplar aos culpados e o fim definitivo dessas práticas vergonhosas. E mais do que nunca, merecem ser ouvidos, porque cada história, cada desconto indevido, cada humilhação escondida atrás de um extrato bancário é um grito que agora começa a ser ouvido em todo o país. Então, não desistam, verifiquem seus contra-cheques, converse com suas famílias, denunciem abusos ao Instituto Nacional de Seguro Social, à Ouvidoria ou à Defensoria Pública. O país está, finalmente, prestando atenção e é a voz de vocês que pode fazer a diferença. Porque, no fim das contas, não há governo, partido ou entidade que resista à força de milhões de aposentados conscientes e unidos. E é isso que assusta quem tenta se aproveitar de vocês, saber que agora o Brasil inteiro está de olho